Olá, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Cláudia. Mais uma live para a gente poder pensar sobre o nosso cotidiano e a nossa vida. Gostaria de pedir para os colegas da live me dar um retorno sobre a questão do áudio e da imagem. Pessoal, boa noite. O pessoal está entrando. Vamos conversar hoje sobre a questão do inconsciente. Você já ouviu falar do tema inconsciente? Meus amigos estão entrando, o áudio e a imagem está ok. A minha amiga Belinha está presente, meu amigo Anderson, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem e o áudio está ok? Obrigado pela presença de vocês. Mais uma live para a gente poder pensar hoje sobre você e o seu inconsciente. Pessoal, tá ok? O áudio? Podemos continuar? Obrigado, Anderson. Tá ok o áudio e a imagem. Obrigada, Belinha. Obrigada a todos os presentes. Pessoal, o pessoal já tá entrando, mas eu vou tentar lembrar na live de hoje, em alguns momentos, né, um pedido sobre vocês, né, quem quiserem compartilhar, se inscrever no canal Cláudia Fabiana. Lá a gente está colocando mais vídeos com temas diversos aí da psicologia, do cotidiano. Se você puder se inscrever no canal, né, dar um like, compartilhar, agradeço muito, tá bom? Então, peço aí a inscrição do canal Cláudia Fabiana de Jesus. O pessoal já está entrando, meu pai está presente, o Sérgio, a Cida, obrigada Cida, obrigada a todos presentes, colegas da live, colegas da vida, parceiros aí da caminhada e das reflexões. Obrigado Luiz Carlos pela sua presença, José Moreira. Então, né, poder falar do tema inconsciente é um tema complexo, é um tema profundo. O objetivo da live é trazer reflexões, tá bom? Então a gente não vai aprofundar, né, até porque não dá tempo de fazer isso. Por que eu trouxe esse tema, né, falar de você e o inconsciente? O inconsciente, que é isso no nosso psiquismo, no nosso lado, né, consciente e inconsciente? Você acha que você só é aquilo que você conhece de você? Você acha que você é só aquilo que você mostra? Então a gente vai provocar para olhar para o inconsciente. Esse lado que às vezes tem pessoas que não querem falar, né, não querem olhar. A gente vai tentar trazer a reflexão do inconsciente de uma outra forma, né? Poder olhar para o inconsciente olhando para a nossa vida, ok? Obrigado, Jaime, a Bia Alves. Gilson está presente, obrigada pela sua presença. Gente, agora em maio, estamos no mês de maio, né? Dia 6 de maio foi o dia do psicanalista, tá bom? 6 de maio foi o dia do psicanalista. E o representante da psicanálise é Sigmund Freud, né? Todo mundo já ouviu falar do Freud, né? Então, foi aniversário dele, 6 de maio. E a gente está aqui para poder pensar, né, a contribuição de Freud, né? Eu vou trazer só esse aspecto do inconsciente para a gente poder trazer aí para o nosso cotidiano, para a nossa vida, tá? Então foi o dia do psicanalista, parabéns a todos os psicanalistas, estamos ainda no mês de maio, então a gente está parabenizando essa técnica, esse olhar para o sujeito a partir das contribuições de Freud, né? E depois teve novos psicanalistas, mas a gente vai hoje trazer a contribuição de Freud no sentido do inconsciente, tá bom? Não sei se você, né, a representação do inconsciente, o que é isso para você, assim, né? A gente até fala, só Freud explica, né, Gilson? E será que explica? Hoje em dia, Gilson, a gente diz que o Freud implica, né? Ele acaba explicando algumas coisas, mas ele implica o sujeito na sua responsabilidade, do seu jeito de viver, né? A gente pode falar, foi meu inconsciente,
Ah, eu fiz um negócio aqui e você joga pro inconsciente como se o inconsciente não fosse seu, tá? Então por isso que o tema da live é você e seu inconsciente, o seu inconsciente e você, tá? A gente vai falar então, Freud, de alguma forma, ele foi, né, atendendo as pessoas, e ele foi escutando as pessoas, o que elas tinham para dizer. Naquela época, o Freud, de alguma forma, recebia pacientes com, exemplo, uma paralisia no corpo, e como ele também era da área médica, ele examinava, ele não via nada clínico, nada fisiológico, e aquela pessoa, de repente, não conseguia andar, tinha uma paralisia, e o Freud foi ouvindo as pacientes, ele até introduziu a teoria sobre a questão da histeria, e ele foi escutando as mulheres que estavam com esse sintoma no corpo, e conforme ela foi falando livremente o que ela pensa, sem repressão, né? A cada momento que a pessoa falava do seu sofrer, das suas censuras, das suas fantasias, de coisa que ela não podia falar, o sintoma, de alguma forma, eles eram diminuídos até serem cessados, tá? Então, o que a gente vê muito hoje, a gente, né, tem a questão do consciente. Consciente é aquilo que você tem consciência, é aquelas sensações, experiência que você tem consciência, que você controla, tá? O pré-consciente é um meio ali que você lembra de alguma coisa, você tem algumas sensações, mas você tem que puxar a memória para poder lembrar, né, o nível do pré-consciente. E a gente tem o inconsciente, que numa linguagem assim, né, mais aberta, é um depositário de forças instintivas, né? É aquilo que você não tem controle, é aquilo que você existe no seu psicológico, no seu psiquismo, que está presente e você não controla, tá? Então a gente vai falar desse lado do inconsciente. Como que a gente lida com isso? Aonde ele aparece? Será que o inconsciente fica lá escondidinho e ninguém sabe? Será que o inconsciente aparece na gente, no nosso cotidiano, né? Mas a live é para implicar você, sobre você olhar para esse aparato que é o inconsciente, que não é algo tão palpável como que é consciente, mas ele tá aí, tá? Onde que ele tá? Isso que a gente vai conversar. Você tá ligado no seu inconsciente? Você tá voltado para olhar para aquilo que você esconde embaixo do tapete, aquilo que você nega? Você tá a fim de olhar para os seus avessos? Você tá a fim de olhar para aquilo que é contraditório em você? Você fala uma coisa e faz outra, né? O que isso tem a ver com o inconsciente, ok? Então o inconsciente, ele tá aí para mostrar sobre a gente. A gente tem muito medo de falar do inconsciente. Parece que na sociedade atual as pessoas só querem falar daquilo que elas veem, que elas conseguem controlar, aquilo que é palpável. A gente, né, acaba negando até o inconsciente, até no conceito de psicanálise. A psicanálise, ela vai, né, vai trabalhar com o inconsciente, mas é um lado que existe e que a gente não controla. E aí eu gostaria que vocês pensassem, conforme a live vai passando, que você se pergunte sobre os seus passos, no seu psiquismo, que você olhe para suas repetições, que você não entende o que você faz, ok? Para olhar para você, né? O objetivo da live não é teórico, não é atender um público técnico da área. O objetivo da live é levar reflexões para o público de forma geral, ok? Então, eu tô aqui para dar aula, eu tô aqui pra gente fazer essas provocações para olhar pra gente, tá? E hoje a temática é o inconsciente. Obrigada, Edilson, obrigado, Luciano, pela presença, Luciano Lima, minha amiga Ana Maria, que saudade. Então, Freud lá em 1900, né, na escrita A Interpretação dos Sonhos,
De alguma forma ele traz, né, a questão do inconsciente, né, o quanto a leitura através dos sonhos aparece desejos, fantasias reprimidos que no estado de vigília a gente não fala, a gente não mostra, tá? Então, no psiquismo, não é o cérebro, tá? O cérebro é a anatomia, tá? O psiquismo é uma instância que tem aqui dentro, que tem esse lado da consciência, do inconsciente, do pré-consciente, né? São forças psíquicas que atuam na nossa vida, as nossas experiências, como a gente foi criado, a nossa personalidade, as vivências, as marcas, as sensações, tudo que a gente vive, né, de alguma forma deixa marcas, deixa lembranças. Às vezes você não sabe nomear, mas você sente, você fica com percepções e sensações, e tudo isso de alguma forma pode estar, né, sendo mostrado aí quando o seu inconsciente aparece, tá? Então é muito interessante que eu tenho um lado que eu tenho consciência, que é o que de alguma forma a sociedade coloca que a gente pode falar, tá? O que acontece quando a gente fala da psicanálise? Tem um sujeito que ele também é instinto, que ele é pulsão, tá? Nós não somos também animais, somos animais racionais, mas somos animais. Então esse lado primitivo, instintivo, né, que faz parte de ser um animal, a sociedade, a cultura vai lá e educa a civilização para viver em civilização. Você de alguma forma coloca regras, você coloca limites. Então a sociedade, para educar um ser humano, ela faz com que esse ser humano controle os seus instintos, né, os seus desejos, as regras e as normas é colocada, né, pelas instituições sociais, até para a gente ser educado e a gente poder conviver em sociedade, tá? Então tem um lado da sociedade que reprime muita coisa e essa repressão faz parte de você ser educado, das regras, do que pode, o que não pode, tá? A sociedade está aqui. E esse sujeito está nessa sociedade, mas ele é instintivo, né? O ser humano, ele pode ter vários sentimentos que a sociedade nega, que a gente é educado a não olhar. Percebe que como que eu faço com isso? Então tem coisas que a gente vai vivendo que a gente reprime, que a gente esconde. Sabe esse conceito de reprimir? Eu reprimo, eu escondo, eu nego, tá? E aí vai lá pelas vias do inconsciente e isso vai aparecendo no nosso cotidiano, tá? Onde está o seu inconsciente? Será que está só nos sonhos? Será que o nosso inconsciente, né, de alguma forma também não está nos nossos sintomas? Será que o nosso inconsciente não está nos nossos atos falhos? Será que o nosso inconsciente não está naquela repetição que você faz? A repetição dos atos que você está cansado de fazer, você faz de novo? Então, repetimos muita coisa que não queremos e de repente está de novo, né? O que isso tem a ver? Porque você tem consciência, você sabe o que você tem que fazer. E por que você não faz? Por vários motivos, é lógico, mas dentre um aspecto, eu tenho o meu avesso, né? O ser humano ele não é tão harmônico, ele também é contraditório, ele tem o sim, tem o não, tá? Então essas facetas é importante a gente olhar, porque senão a gente fica com uma psicologia barata de que eu só tenho o lado da harmonia, eu vou fazer terapia para ficar só bem, sabe? Não é assim. A psicanálise traz a importância de olhar o nosso avesso. A psicanálise traz a importância da gente olhar a nossa sombra. A psicanálise traz a importância de você olhar para aquilo que você nega, que você reprime, né? E a isso a gente tem a nossa história. Muita coisa da sua vida você reprimiu. Muita coisa você não pôde dizer. Muita coisa você nem pôde sentir. E para onde foi tudo isso? Desapareceu? Será? Será que você tem consciência do seu inconsciente? Vamos pensar nisso, algo complexo, profundo. A live não tem o objetivo de aprofundar, é lógico, mas ela tá aqui para provocar você a olhar, tá? Meu primo querido, ter consciência do
inconsciente. Obrigado, primo, é isso mesmo, essa é a questão da live de hoje, tá? Você ter a consciência do seu inconsciente e aonde o seu inconsciente está aparecendo, tá? É nos seus pesadelos, é nos seus sonhos, é na sua somatização, é no seu sofrimento, é na repetição de um padrão que você tem de comportamento. Aonde tá? Sabe? É nos seus complexos. Obrigado, Eli, Wesley Souza, um forte abraço para você. Estamos aqui conversando sobre o inconsciente. Ele existe, né? Será que parece que é uma coisa da metafísica? O que a gente vai trazer aqui é que ele não é tão distante como a gente aprendeu nos discursos, às vezes em algumas teorias, tá? Que o inconsciente não tá lá parado só como se fosse um porão com um depósito de um monte de fantasmas e monstros da vida da gente. O inconsciente é ativo, né? Ele é atemporal, ele é vivo. Basta a gente dar atenção para ele, mas a gente tem medo de dar atenção para o inconsciente, tá? Parece que o inconsciente é um grande monstro que vai me atacar, mas afinal de contas, se você despreza o seu inconsciente, ele vai estar aí cutucando você para que você possa olhar para ele. As forças pulsionais, elas querem ser vistas. O quanto tempo você reprimiu alguma coisa na sua vida? Quanto tempo um trauma, uma marca você não contou para ninguém? Isso fez mal para você de várias formas, foi para o seu corpo, foi para o seu psicológico. Quantas vezes você teve experiências que marcaram sensações e sentimentos em relação a você e passaram 40 anos e você ainda está com aquela marca, você está com aquela imagem, percebe? Como que aparece isso, né? Sabe aquela pessoa que, não, isso não foi nada. Sabe aquela pessoa que está entre nós que diz, eu já superei aquilo. Será? Às vezes a gente é mais racional, a gente entende, a gente compreende, a gente busca as respostas. Ok, importante você se cuidar. Mas isso não garante que as marcas, os traumas, os complexos que a gente tem, eles não estão aí. O convite da live é você olhar para aspectos do seu psiquismo, para aspectos do seu lado que você não entende. O inconsciente é como se fosse um estranho no que é familiar de cada um, ok? Então, mas vamos lembrar algo aqui. Gente, o Freud, ele trabalhou com a estrutura psíquica, que são as instâncias, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, eu vou falar bem geralzão, o id, e o ego e o superego. Né? Só para tentar trazer um pouco essa reflexão. As instâncias da estrutura psicológica, psíquica, o id, o ego, o superego. O id é aquela instância primitiva, como se fosse ainda na fase de um bebê, né? Um bebê narcisista, né? Os instintos mais, não tem, é imoral, né? Os desejos, é o princípio do prazer, é a libido, sabe? São as coisas mais primitivas, é a satisfação das necessidades primitivas, corporais, tá? Isso é o id. O id, só pra gente pensar, como se fosse um instinto, aquilo da minha satisfação, do meu prazer, sabe? Que é para mim buscar diminuir essa tensão de necessidade. Eu busco o prazer, o instintivo, a libido tem a ver com o id, tá? Então essa instância tá aí. Aí eu tenho o superego, porque eu vou crescendo, eu sou um bebezinho, e aí a sociedade vem com a construção, com a instituição do superego. Tem o id, que é o primitivo, que é o instintivo, que é o amoral, que são os desejos, que são o princípio do prazer puro, né? É meu instinto ali pedindo. Aí a sociedade, eu vou crescendo, essa criancinha, 3, 4, 5, 6 anos, tem o superego, que é introduzido pela cultura, pelos pais, pela família, tá? Depois para a escola, né? E aí esse superego, o que ele coloca? Ele vai de alguma forma colocar regras, limite, valores, tá? É um conjunto de crenças do que é certo, do que é errado, é o aspecto moral, é um padrão que a sociedade coloca até para equilibrar esse id que é instintivo.
Então, o superego é moral, a regra, não pode, tá? Introdução até da frustração, do não. E aí tem o ego, que é uma instância aí do meio, mais ou menos, que vai intermediar, vai buscar fazer esse equilíbrio entre o id e o superego, tá? Então tem um ego aí no meio. E aí o que que acontece? A sociedade, ela, de alguma forma, ela institui esse superego. Tem gente que tem um superego rígido, é moralista, os valores, né? É uma pessoa que não se permite ter satisfação, não se permite a questão mais do libido, tá? O superego tá aqui. Tem gente que tem muito forte. E tem gente que tem um id, né? Mas que predomina essa questão do instinto, do prazer, né? Então são as instâncias. O que que acontece? As coisas que a gente não pode fazer e quer, as coisas que a gente nega pra gente, as coisas. Vou dar um exemplo. Uma pessoa ela tem um desejo por uma outra pessoa da família e ela nem pode sentir esse prazer porque não pode, né? Na sociedade tem regras, tem limites, tem valores, tem o que é moral. Então uma pessoa que ela aprende isso, mas ela tem a pulsão dela, ela tem um id querendo alguma coisa e ela sabe que isso não pode. Para onde vai isso? Ela reprime, ela recalca, tá? A grosso modo falando nisso. E aí, para onde vai todos os nossos recalques? Você não pode fazer tudo o que você quer, né? No sentido do instinto de cada um, dos seus desejos. Ah, você gostaria de fazer tal coisa, mas você aprendeu que não pode, porque você tem um outro papel social, né? Você tem que esconder suas emoções, você não pode desejar, você é casado, você não pode desejar, né, a mulher do outro, tá? A religião também participa muito dessa questão do superego, tá? A religião, ela controla o ser humano, ela coloca normas e regras pro ser humano viver em civilização, tá? Pro ser humano viver em sociedade, de alguma forma ele vai reprimir aquilo que é mais primitivo nele, tá? Então essas instâncias estão todas aí. E o que que isso tem a ver com o inconsciente? De alguma forma, o superego, ele vai recalcando, né? Ele vai reprimindo tudo aquilo que não pode passar para a consciência. Eu reprimo e aquilo fica como se fosse no nosso inconsciente, nesse sentido, né, de um aspecto aí do psiquismo. Ele está ali parado, né? E a gente vai olhar para esse inconsciente como, tá? Acho que esse é um ponto importante. Tem as instâncias. A psicanálise, ela traz esse olhar para o inconsciente, que o inconsciente diz da gente, ele nos revela, tá? E aí, o que é de forma geral para a gente pensar? O inconsciente, essas experiências, desde a infância, a gente vai vivendo muita coisa, tá? Então, tem as experiências infantis, né? Tem sentimentos e percepções infantis, né? A relação edípica, o pai, a mãe, o filho, né? O complexo de Édipo, né? Em que, né, eu me identifico com o pai, com a mãe, a identificação sexual, a identificação com os pais, né? Depois tem os irmãos, essa comparação, essa competição. Percebe que tudo isso são experiências da infância, experiências primitivas. E aí a gente tem as emoções, medo, né? Sentimento de terror, a gente tem euforia, a gente tem vários sentimentos da infância que de alguma forma eles estão aí, né? Para onde foram? Ou seja, será que são marcas? Tem gente que tem marcas muito repetitivas, né? Que tem experiências na infância que de alguma forma estão ainda travando essa pessoa. Então, a gente tem as experiências primitivas, a gente tem as repressões desde já da infância, né? A gente tem os sonhos, a gente tem as formações do inconsciente, como ele pode aparecer no nosso dia a dia. Acho que essa é a pergunta, acho que essa é uma pergunta importante, tá? O Jaime coloca, será que somos mesmo racionais, né? As coisas mudaram? Jaime, na verdade, né? Depende do ângulo dessa questão do que é ser racional, né? Mas o ser humano, ele, no sentido da razão de viver em sociedade, ele existe
existe porque a gente racionaliza as coisas, a gente busca de alguma forma, o trato que a gente dá para as coisas às vezes é muito racional, para fugir do emocional, para fugir dos instintos, tá? Agora, você pode fazer essa pergunta a partir de um outro paradigma, assim, né? Será que a gente é tão racional assim? Porque afinal de contas a gente faz cada coisa que não parece racional, tá? Mas o Freud traz, de alguma forma, falando do inconsciente da psicanálise, o ser humano ele é dividido entre o sim e o não, entre a sociedade e as pulsões mais primitivas. Lembra que eu falei que nós somos animais racionais, mas somos animais? Então, como que a gente lida com o que eu quero fazer ou com o que eu não posso, né? Com as normas, com a sociedade, como que isso fica assim para cada um de nós? O meu primo coloca: será que nós somos mais inconscientes do que conscientes? Primo, que pergunta importante, porque afinal de contas, até lá no folder da live, né, tem essa imagem, né, do iceberg, que é tradicional, né, que tem a ponta do iceberg lá no mar, tem uma pontinha que é o consciente, e aquele que está embaixo do oceano ali é o inconsciente. Então, de alguma forma, a gente tem mais inconsciente do que o consciente, tá? O inconsciente nos atravessa, né? Eu posso ter consciência de algumas coisas, eu vou vendo para um outro lado, mas o tempo todo a gente pode ser pego, a gente vai ser pego pelo nosso inconsciente. A questão é você estar aberto para isso, é você receber aspectos do seu inconsciente, então reprimir de novo, porque já foi reprimido, foi recalcado, foi escondido, foi anulado, entendeu? A questão é quando a gente se torna adulto, agora é você olhar para a sua história e o tempo todo, na medida do possível, você vai se recosturando, você vai se reconstruindo, você vai olhando para aspectos da sua vida que de vez em quando escapa. Acho que esse é o convite. Somos muito mais inconscientes do que a gente imagina, tá? Porque a gente tem, desde lá, cada um de nós tem a história que tem repressão, que são... Você já parou para pensar que tem ideias que falam para você nem ter ideia? Que isso não pode, que isso é pecado, que a cultura não gosta disso, os pais não querem que você fale alguma coisa. Ideias são reprimidas, sentimentos são reprimidos. Imagina o sentimento, eu falar uma coisa que eu não posso falar porque está errado, porque é pecado, porque é proibido pela sociedade. Aonde vai? Então, desde a nossa história temos repressões, as fantasias, os desejos, todos eles foram recalcados, reprimidos. Às vezes você não pode nem expressar. Por isso que você busca análise, você pode falar à vontade de qualquer coisa, sabe? Porque não tem o julgamento, não tem a família, não tem a moral, sabe? Moral, os bons costumes. Como esse aspecto, se não tiver cuidado com uma certa medida, você sofre com isso, né? Você o tempo todo é corrompido pela sociedade, que ao mesmo tempo te ajuda para viver na sociedade, mas até que ponto, né? Se você é adulto hoje, você vai continuar escondendo, reprimindo coisas que hoje você pode olhar, que você pode enfrentar, que você pode falar, tá? O Jaime coloca: viver com tantas regras morais, somos felizes? Jaime, na verdade, as regras e as morais estão aí, elas, né, continuam. Hoje na sociedade contemporânea ela está um pouco diferente, né? Tem outros atravessamentos aí das leis, mas na verdade é necessário essa forma em que você lida com as regras, o moral, tá? Os valores, que é o superego, com os seus desejos, com as suas fantasias. É como você faz um bem bolado, tá? Da sociedade e dos seus instintos, da sua pulsão. Qual o bem bolado que você faz, tá? O Sérgio coloca que é uma pessoa irresponsável, fala no automático da mente sem pensar nos atos corretos.
Sérgio, acho que tem uma variedade assim, né? Às vezes você é uma pessoa mais impulsiva, né? Acho que tem essa questão do que é certo e do que é errado, tá? Mas o perigo é quando a pessoa ela não acessa um lado dela que é instintivo, que ela não conta pra ninguém. Esse é o perigo. Quando você acha, pessoal da live, quando você acha que você só é uma parte sua, tá? Quando alguém nega que você é capaz de em alguns momentos sentir ódio, daqui a pouco você não sente mais, daqui a pouco você trabalha esse sentimento, que em alguns momentos você é assustado por uma sensação que você teve quando você era criança. Negar isso, não olhar para suas sombras, para suas mazelas, não olhar para os seus complexos, sabe? Complexo de inferioridade, de comparação, não poder falar disso. Sabe quando uma família ela tem uma liberdade hoje de falar de coisas, nossa, mas que hoje ainda ressoam, mas ela fala, ela enfrenta, ela é capaz de olhar pro avesso de si e de uma forma mais acessível, entende? Entende que tem coisas que a gente viveu que foi meio inacessível, tanto é que tem gente que tem famílias que tem um monte de mentiras e tem um monte de jogo, que tem, às vezes a criança tem uma sensação, né, que ela é muito interessante, que ela de alguma forma ela tem uma sensação esquisita, mas ela não sabe nomear, porque quando aconteceu um fato, ela não soube nomear. Então, um adulto cresce às vezes com algumas sensações que tem a ver com marcas psíquicas lá de trás. Isso também tem a ver com o inconsciente. Eu estava escutando semana passada um adulto falando que quando era criancinha sofria, né, perseguição de colegas, ou hoje a gente chamaria de bullying, sabe? Aquela coisa, você é isso, você é aquilo, né? Do corpo, sei lá, a pessoa é magrinha ou gordinha, tá? E o tempo todo ela escutando isso. Hoje é uma pessoa adulta que, quando ela olha pro corpo dela, ela tem aquela imagem. Então, o tempo todo, sei lá, eu era muito magra, isso me gerou um sentimento de distorção de imagem. Eu convivo com isso há anos e hoje eu tenho que ficar comendo compulsivamente para não ser aquela criança magrela que eu tenho medo de ser hoje, tá? Um exemplo assim dessa questão de marcas psíquicas, marcas vividas que hoje estão aí. O problema é hoje você ser adulto e continuar negando coisas para você. Porque hoje você pode ficar do seu lado para enfrentar aquilo que não foi enfrentado lá atrás. Hoje você pode buscar ajuda, hoje você pode decidir mais, né? Uma criança não pode decidir tanto, ela não tem autonomia. A questão é você, o problema é você adulto continuar se escondendo do seu inconsciente, tá? Fugindo daquilo que você teme, tá? A Rosângela coloca, por que não viver um pouco pelo nosso id? Será que precisamos sempre respeitar todas as regras da sociedade? Se assim for, será que realmente estamos sendo nós mesmos? Ótima reflexão, Rô, porque essa reflexão ela dá medo nas pessoas, né? Porque a sociedade, a família, politicamente correta, ela vai colocar regras, lógico, que tem que colocar, gente. A gente não tá falando aqui para viver, para, né, viver uma vida assim, sem regras, não é isso. Na verdade, quando a Rosângela coloca, ela viver um pouco mais pelo id, é assumir o seu id, sabe? É aquela pessoa que pode fazer algumas coisas e ela reprime porque reprimiram lá atrás e agora ela não pode, sabe? Você é adulto, você é autônomo. Toda escolha, lógico que tem consequência, mas isso é óbvio, tá? Mas eu acho que o quanto também, se você fica muito longe do seu instinto, dos seus desejos, e aí você tem que estar ligado em você para você se escutar, ok? Senão, de alguma forma, você continua reprimindo muito, né? Tem regras na sociedade que, na verdade, não é para controlar o ser humano.
tá? Toda a sociedade ela é cheia de ideologia, ela quer controlar, né? As pessoas não podem ser elas assim por instinto. Tudo bem, isso o problema é quando você é muito, quando você não dá um espaço para poder aí viver, né, o princípio do prazer, algumas pulsões, tá bom? Marcos Edson tá presente, a Rosa Maria, tá? Então o inconsciente está onde, gente? Né? Ele foi reprimido, mas ele aparece de alguma forma nos sonhos, nos atos falhos. O que é atos falhos? Sabe quando você fala assim, uma pessoa chama, sei lá, tem um sentimento negativo, né? Sei lá, queria que aquela pessoa subisse, né? E a pessoa, vamos dar um exemplo, a pessoa chama Marta, por exemplo. E essa pessoa não gosta muito dela, ou tem algum ciúme, sei lá. E quando mas só que essa pessoa nega pra ela que ela sente isso. Ela não pode dizer pra ela que ela sente, porque ela mesma reprime ela. A sociedade já reprime, o outro reprime, ok? Mas a própria pessoa sozinha, às vezes num processo de análise aí que ela vai poder ser verdadeira. Nossa, deixa eu contar um negócio que eu não posso contar pra ninguém. De repente ela chama a Marta de morta, né? Tô dando um exemplo assim, ok? Acho que isso é um ponto importante. Os atos falhos, sabe aquilo que eu falo que eu não queria falar e aí eu falo foi sem querer? Sabe quando você tá num relacionamento, você namora alguém, você fala o nome do ex ou da ex? Já pegou fazendo isso? Ah, isso não tem nada a ver. A gente diz que o inconsciente, ele sempre aparece aí, sabe? Naquilo que a gente não quer ver, tá? Ele tá aí para dizer alguma coisa pra gente, assim. Então é nos atos falhos também, é nos sonhos, é nos sintomas, tá? Os sintomas. O inconsciente pode estar nas compulsões, nas repetições, tá? Ele aparece na somatização do corpo. Então, eu já tive, né? Será alguém que reprime o sentimento, alguém que tem um sentimento que queria fazer uma coisa, mas socialmente não pode, tá bom? Uma pessoa queria fazer uma coisa, seja no campo de trabalho, no campo sexual, sei lá, ela quer fazer uma coisa, mas a sociedade reprimiu ela também. Daqui a pouco ela aparece com uma coceira lá o tempo todo, né? Vai no médico, essa coceira não passa, sabe? Né? O quanto o nosso corpo também demonstra o mal-estar que ficou no inconsciente, tá? É um exemplo assim simples pra gente pensar. Então, a gente vai reprimindo sentimentos, ideias, sensações, né? E isso vai aparecer de alguma forma no corpo, tá? Sei lá, alguém que nega um ódio que tem por uma pessoa. Porque o ódio não pode ser falado em nenhum espaço. Você não pode nem falar para você sobre o ódio. O que acontece? Aonde vai, né? Não que você tenha que praticar o seu ódio, mas você tem que dar voz para ele, para você também se autoanalisar, tá? Então, a psicanálise ela traz a importância da gente olhar para isso, gente, né? Olhar para as questões psíquicas, alguns exemplos que o inconsciente pode estar batendo na sua porta, tá? Inibições, ansiedades, depressões, sabe? Sinais de conflitos internos são os aspectos do nosso inconsciente que refletem no nosso dia a dia, que refletem nos relacionamentos. O inconsciente reflete nas escolhas pessoais, nas escolhas profissionais. O inconsciente reflete na autoimagem, tá? Não tem pessoa que não foi reprimida, porque a sociedade reprime, tá? O quanto você cresce e olha para isso, tá? E quando você vai falando, vai soltando as palavras sem julgamento e sem repressão, o inconsciente também vai aparecendo ali. Nossa, sabe o insight? Você já teve insight? Que você fala, eu falei isso? Tá? O inconsciente, ele pode emergir numa surpresa. Você fica surpreso com aquele ato. Eu fiz isso, eu pensei isso. Isso é inconsciente também. O inconsciente ele tem várias facetas. O inconsciente ele pode aparecer de várias formas. Basta você ficar atento para ele.
Meu primo diz, vamos assumir e bancar o nosso inconsciente, vamos assumir, vamos olhar para ele, vamos cuidar dele, vamos aprender com ele, tá? Porque afinal de contas a gente judiou de tanta coisa da gente. Vou dar é como se você pegasse alguns monstrinhos e prendesse os monstrinhos lá no porão. E os monstrinhos querem ser vistos. Até os nossos monstros, os nossos fantasmas não precisam ser escutados. E é isso, o inconsciente, só que ele aparece, tá? Ele não fica preso não, porque afinal de contas ele já foi reprimido tantas vezes. Olha para aquilo que você não quer olhar, tá? Então, a gente falou um pouco da somatização, sabe? É importante a gente olhar que a gente tem um mundo interno, que é esse que está aqui dentro do psiquismo, tem um mundo fora, e como que a gente lida com o mundo dentro e o mundo fora? Como que você lida com seus pensamentos, com a sua memória? Você não sofre pela sua memória? Você não sofre por aquilo que você lembra? E a sua memória, nem toda é consciente, tem uma parte que é inconsciente, né? Os seus sonhos, o que os seus sonhos diz de você, os seus pesadelos, os seus atos falhos, né? Os seus sintomas, tá no seu corpo. Você tá sofrendo do quê? Né? Além dos nomes da psiquiatria, da psicologia, o que mais que você sofre, né? É olhar para isso assim. O que as suas dores está dizendo de você e do seu inconsciente, tá? Então a gente tem sentimentos, emoções reprimidos, travados, inibidos, tá? Isso faz mal, porque a vida é movimento, né? O nosso corpo é o que entra, o que sai. O inconsciente também, né? Entra, fica, para, você tem que liberar, tá? Tem gente que faz isso, sei lá, nunca falou de um assunto pro vô e um dia conseguiu chegar lá e dar um abraço e chorar. Né? Nunca conseguiu falar de alguma coisa que sentia em relação a uma pessoa, conseguiu ir lá e desabafar, tá? É uma forma de você fazendo essa retratação com você, com a sua história, tá? É importante olhar para isso, tá? Os nossos sintomas, né? Eles são mensageiros, eles carregam inconscientemente no corpo conteúdos psíquicos reprimidos. Tá? Carregamos conteúdos psíquicos reprimidos, né? E o que Freud foi vendo? O paciente vai falando, né? A gente diz que a psicanálise é a cura pela palavra. Fale o que vier à sua mente, às suas fantasias, e isso vai de alguma forma liberando, né? Algo que foi de alguma forma fechado, né? Tá bruto ali, tá, né? E aí parece que vai se dissolvendo. Muitas pessoas conseguem ficar mais leves diante disso, tá? A psicanálise, ela se volta pro psiquismo, tá? Então o inconsciente tá no seu dia a dia, tá no seu sintoma, tá? Os atos falhos. O inconsciente é o nosso tropeço. Sabe o Drummond, uma pedra no meio do caminho? Vai ter as pedras. Eu quero que não tenha nenhuma pedra, né? Não. Vai ter as pedras e você vai aprendendo a lidar com as pedras. Então, o inconsciente, ele não surpreende. Você fala uma coisa que você não queria, você tropeça, você é pego de surpresa. É o seu avesso, é aquilo que você não lembra de você, que você não sabe de você, ou que você nega, tá? Você não é só um ser racional. Você é um ser também com outros aspectos, tá? Você é o seu contraditório. Wesley pergunta, o que seria o superego, cuidar e harmonizar com o id? Isso é possível? Sim, é possível, tanto é que tem um ego no meio, né? Meio entre aspas, assim, no meio, que vai lidando com o id, né? Eu tenho uma pulsão, sei lá, de alguém que come compulsivamente. É o instinto, é o prazer, às vezes é o mecanismo de recompensa, aquela pessoa que come compulsivamente. Não come nem por um prazer, assim, né? Porque o prazer também tem limite, tá? A sociedade também, não tô criticando, a sociedade tem a função dela, a civilização tem a função dela, ok?
Mas aí tem esse outro lado que vem, que é do instinto, que é do prazer, tá? Então, o que que acontece? Eu tô dando esse exemplo para explicar a pergunta do Eliezer, que é uma pessoa que come compulsivamente, ela tem até consciência disso, mas quando vê, ela foi, tá? Comeu de novo, tá? Então é o estilo, é o id dela, vamos chamar de id dela, né? Que tá ali sem barreira, tá? Tá trazendo prejuízo para ela, porque ela tá comendo compulsivamente. O superego dela às vezes não travou, porque ela tem o superego, mas às vezes é frágil, né? O id tá mais forte. O superego falaria: você tem que comer até, né, se sustentar, não tem que comer pelo efeito da ansiedade, pela compulsão, entendeu? O superego é o limite, é o não, tá? Quem tem o id mais solto ou desenvolveu uma compulsão, o id é um instinto do prazer. O superego seria essa pessoa desenvolver mais o superego e o ego fazer esse trabalho. O ego faz o trabalho. Pega o id existe, o superego coloca um limite no id, tá? Sei lá, essa pessoa que come compulsivamente, ela passou mal, sabe? Ela ficou com medo, ela passou muito mal de tanto comer, de repente ela foi em alguém que ela confia, né? Ah, eu vou ajudar você a colocar esse limite, tá? Vamos na nutricionista, você não vai comprar mais qualquer coisa, você vai estabelecendo, o ego vai cuidando do id e do superego, né? Uma pessoa que tem muito id precisa um pouco mais de superego, tá? Para colocar limite, regras, mas a pessoa tem que querer, Wesley, querer harmonizar, tá? Porque o tempo todo, gente, independente se a pessoa tem uma patologia ou não, o tempo todo a gente... Sabe aquela figura de uma pessoa que está lá no fio, né, se equilibrando? O tempo todo a gente está equilibrando entre o id e o superego, tá? A gente está equilibrando entre o sim e o não. Eu quero, mas eu posso. Eu quero, mas me convém. Percebe que ser adulto é isso? Ser adulto é equilibrar entre o que você quer e você não pode. Porque você se frustrar. Você não pode tudo que você quer. Você não pode comer todo dia. Até você pode, mas você vai pagar um preço alto por isso, entende? Que é equilibrar mesmo. Na verdade, a palavra nem sei se é equilibrar, mas é acomodar as instâncias. Tem um ego que cuida do id, do superego, tá? Acho que tem que ter essa sabedoria. Aí você busca caminhos para isso, né? Sei lá, tratamento, formas de você colocar limites em você. Como que eu coloco limite em mim? Como que eu assumo? Não dá mais para eu só ficar no princípio do prazer, tá? Quando a gente se torna adulto, tem o princípio da realidade, que também tem a ver com o superego, né? O princípio do prazer é mais primitivo, é o infantil em cada um de nós, tá? Então a gente vai administrando isso, e você, com o ego, você vai falando, peraí, eu até queria comer, mas a partir de hoje, eu vou colocar um limite em mim, é você também se educar, é você se criar quando você se torna adulto, tá? E é se frustrar, você não pode tudo. Mas não é por isso que você não tenha prazeres, sabe? Aquela coisa, eu só quero ter prazer. Não, eu tenho limites, eu tenho regras, mas de vez em quando eu tenho um prazer que é uma medida que é boa pra mim e você vai equilibrando, harmonizando de alguma forma as várias instâncias, tá? Pra gente se tornar uma pessoa que busca aí uma totalidade. A gente precisa de todas as instâncias, tá bom? Uma pessoa também que, nossa, não sabe brincar, não tem um prazer, não sabe se divertir, não sabe ser lúdico, fica lá o moralista, né, o disciplinador, daí também não é legal, né? A Rosângela coloca que o superego pode ser a negação do id. Rô, não precisa ser a negação, não. O importante é equilibrar, tá? Não precisa negar, não. A gente tem que saber que tem um id e o superego respeitar o id, mas colocando um limite no id, tá? Não precisa negar. É legal não negar, não é legal, não é negação, assim, em várias coisas, nos sentimentos, tá? É legal deixar aparecer as instâncias.
o superego ser alimentado por você, para cada um de nós, né? O id existe, olhar para ele de vez em quando, né? Fazer um princípio do prazer com certa medida e você vai equilibrando, tá? Luiz respondeu por Orlando se permitir acessar a sua caixa de Pandora. Esse é o X da questão. Ele Wesley coloca comer quando está com fome, superego. Comer porque o prato bonito é o id. Sabe quem? Vou dar um exemplo aqui seu, ele Wesley, assim, ó. Eu vou comer quando eu tô com fome é o ego, tá? É o ego. Comer quando eu tô com fome, o ego tá ali equilibrando, porque eu tenho que comer porque eu tô com fome. Comer porque o prato está bonito pode ser o id mesmo, ou comer compulsivamente, tá? Comer compulsivamente é o id. Né? Prazer. Agora, você tá com fome e você não come porque você tem que ser muito magra. Isso aí seria o superego, tá? Olá, Rosana. Gabriel Assad, tudo bem? Boa noite. Acho que essa construção do equilíbrio entre as nossas várias facetas, sabe? Entre a sua tristeza e alegria, o que você faz? Por isso que é o processo do autoconhecimento. Entre, né, o bem e o mal. Você acha que você só tem o bem? Você acha? Se você acha isso, olha de novo. Só tem o bem. Eu sou o exemplo, né? O cara que quer ser demais muito certo, a gente convida ele a olhar o seu lado torto, tá? E assumir e lidar melhor com isso, tá? Como o convite é você olhar para o seu inconsciente, é olhar para o seu lado das sombras que você esconde. Sabe aquela coisa que você nunca contou para ninguém, que você tá no seu pensamento e nem você conta para ninguém? Que você tem vergonha de você. Porque o seu superego ou a própria família reprimiu tanto que nem você tem a liberdade de falar o que você tem vontade. Mas faça isso, porque você não vai agir. Você vai canalizar, você vai colocar em palavras, né, com alguém que você confia para poder olhar para os seus fantasmas, para suas sombras, para aquilo que você queira chamar, tá? Aquele que aparece assim. Então, acho que é importante, assim, tem a ver com a relação que você estabelece com você também. Você com o seu consciente e você com o seu inconsciente, tá? O inconsciente também tá nos sintomas, tá nas somatizações, tá nos padrões que se repete, mas eu diria também que é aquele estranho que habita em mim. Eu tenho o meu familiar, o seu familiar é aquilo que você conhece de você. E o inconsciente aparece dizendo, você falou que você era assim, mas você fez isso? Só que as pessoas negam, não, dão um monte de desculpas para ela não ver um outro lado que ela tem. Porque a gente só quer ver um lado que a gente conhece, porque a gente controla, tá? Então, tem um estranho que habita na gente. Vamos olhar para ele, tá? Vamos olhar para ele, assim. Gostaria até de trazer essa questão. Eu acho que na sociedade atual hoje, como o foco é muito comportamento, palpável, né? É como se a gente negasse que existe um inconsciente, tá? Porque eu quero negar aquilo que eu não quero ver, eu quero negar aquilo que eu não conheço em mim, né? Eu quero ter o controle de tudo para controlar as minhas emoções, a vida do outro, e não é assim. O inconsciente está falando, não, você perdeu. Não vai ser tudo do seu jeito, da hora que você quer, tá? Então, gente, nós somos pegos por nós mesmos. Você já não fez coisa que você nem sabia que ia fazer? Que você ficou com medo, você ficou com vergonha, né? Desde, sei lá, você soltou um palavrão, não pode tal, mas quando vê você soltou, o que isso diz de você? Você tá repetindo uns sonhos, uns pesadelos aí, que você tem até vergonha de falar. Porque aquilo que no estado de vigília, na nossa vida normal, no dia a dia, a gente não tem coragem de falar. Aparece nos sonhos, aparece nos sintomas. Sabe quando a pessoa... Cara, você gosta de uma pessoa que ela não tá nem aí pra você. E aí ela tá com o seu amigo.
E você nega, não, eu não gostava dela, né? Por que que você não pode assumir que você tá sofrendo, que daqui a pouco passa, né? Então o inconsciente é aquilo que a gente é pego de surpresa, que gera um mal-estar, que você não sabe o que faz. O inconsciente é aquilo que você repete e não quer repetir, tá repetindo. Você continua repetindo. O inconsciente é aquilo que você boicota em você. A pessoa quer tanto fazer aquele vestibular que ela se atrasou e não deu tempo dela fazer. Depois ela fala, de repente, ela fala, nossa, eu tava com medo de estudar fora e eu boicotei. Isso é inconsciente. Que ela fala que o relógio despertou, por exemplo, tá? O inconsciente é quando você diz uma coisa e faz outra. Todos nós, você já não passou por isso? Você falou uma coisa e fez outra. E aí a gente olha para a sua ação, não por aquilo que você fala. O inconsciente é o nosso sintoma que nos revela, nossos sintomas dizem de nós, tá? Então pense sobre isso. Meu primo diz, nosso querido Paulo Freire já dizia, a mesma sociedade que nos educa é a mesma que nos critica. Isso mesmo, né? Paulo Freire, né? O quanto a mesma sociedade que, né, coloca regras, não sei o quê, a mesma sociedade que pode colocar uma civilização, né? A pessoa educá-la é a mesma que reprime. Boa noite, obrigado, meu primo. Belinha, boa noite. A Rosângela coloca, precisamos então acertar que somos muitos em uma só pessoa? Isso, Rô. Somos muito numa só pessoa. Somos essa totalidade que de alguma forma é incoerente. Porque a gente não é racional só. A gente é incoerente. A gente acha que é só corajoso, mas também você tem medo. Você tem suas marcas reprimidas, né? E elas estão aí dizendo elas querem ser olhadas, né? Elas querem ser respeitadas, tá? Então, o inconsciente tá na gente, não se esgota. É a maneira de lidar com ele, né? O viés do inconsciente vem desde a sua formação, criação, experiência, família, cultura, religião, tá? Tudo que for colocando barreiras que você realmente não pode fazer, tá? E aí você vai jogando pro inconsciente, né? Para não ser visto, para não ser mostrado, mas o inconsciente ele se manifesta de várias formas, tá? As repetições que fazemos, isso que eu falei, quando você diz algo que não é, quando você se depara com seus sintomas, o modo como você se relaciona com as pessoas pode estar ali o seu sintoma, quando você repete os mesmos erros, aí pode aparecer aspecto do seu inconsciente, tá? Então, as nossas ideias, as nossas experiências emocionais, tá? As suas emoções. O inconsciente está onde? Não está escondido, ele aparece no nosso dia a dia, tá? Respeite o seu inconsciente, o inconsciente está acontecendo. Até em análise, quando eu estou dizendo alguma coisa, eu digo aquilo que eu não sabia que ia dizer. Então vamos escutar esse não dito, porque ele fala, porque eu quero controlar até o que eu falo, as minhas ações. É como se eu fosse o senhor de mim mesmo. A gente tem que se render pro inconsciente, ele tá aí para dizer pra gente olhar, opa, não tinha reparado isso em mim, tá? O inconsciente também, ele não é só mal, irracional, não, tá? É a gente que interpreta que ele é assim, mas ele diz os nossos conflitos, sabe, aquilo que a gente nega, sabe, mas a gente pode ir se transformando, a gente pode se modificando como pessoa, porque aí você vai olhar para os vários lados e que você possa de alguma forma olhar para a sua história, olhar para aquilo que você recalcou, sabe? E você continuar construindo a sua história com dignidade, tudo aquilo que você vivenciou, mesmo as coisas difíceis, tá? O Gabriel parabeniza. Obrigado, Gabriel, grande abraço. O Sérgio também agradece, boa noite, boa semana a todos, tá? A gente já está encerrando. O Eli Wesley coloca aqui, né, a questão da crítica mais do que se ajuda.
E pode até ser, né? Às vezes a crítica ela também é um pouco desse superego mais rígido, né? Eu me critico o tempo todo e é importante saber disso porque muitos de nós aqui critica mais do que olha os aspectos positivos que você tem. E se você sabe disso, quando você se criticar o tempo todo, porque às vezes é uma exigência, você tem que ser aceito, você tem que ser amado, você tem que ser admirado, você tem que ser aprovado pelo outro, como isso cansa. Daí eu fico muito sendo assim, daqui a pouco eu não aguento, porque é muito, é muito. Então, de novo, ó, eu me critico, mas eu também estou aprendendo a me ajudar. Eu me critico, mas hoje eu estou conseguindo me valorizar mais. Eu também me elogio. Sabe, Eliezer? Então é isso. Aprenda a se elogiar mais, a dar valor para você, a você olhar para suas capacidades, para suas superações. Olha os seus acertos. Você acertou também muito. Mesmo errando, você estava tentando acertar. Então, é como se tivesse que parar de exigir demais de você. Exige menos. Quem exige muito tem que exigir menos. Quem não exige nada, exige um pouco, tá? Então é importante a gente lidar com o nosso lado de dentro para lidar também com o lado de fora, tá? É lidar com esse estranho que às vezes eu me encontro, nossa, mas eu tenho isso? Eu desejei isso para a pessoa, desejei isso para a pessoa, desejei. Né? O nosso lado da agressividade, dos desejos, das vivências mais arcaicas, tá? Dos afetos reprimidos e não afetados. Sabe, essa representação do mundo que a gente tem, tá? Volta para sua subjetividade, olha para você, tá? Vai vencendo as suas resistências e as suas barreiras para você acessar tudo que é seu, para você acolher aspectos do seu inconsciente que você está negando. Você precisa do seu outro lado para poder cuidar de você. Você precisa olhar para aquilo que faz mal, que você nega. Você precisa olhar para os seus fantasmas, para aquilo que você exige muito ou que você de alguma forma negou, tá? Márcio, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Obrigado, Márcio. Estamos já quase encerrando aqui, né? O Anderson está presente, José Antônio Dias, obrigado pela sua presença. Gente, a live vai ficar, tá? No Face, depois a gente coloca no YouTube. A gente já está encerrando, eu esqueci de falar no meio da live do canal, mas agora já estamos encerrando a live. Gostaria de pedir para você se inscrever no canal Cláudia Fabiana, apertar lá o sininho das notificações, dar um like, compartilhar, tá? Para que a gente possa crescer o número de inscritos e a gente fazer a live ao vivo no YouTube também, tá? Então, acho que é importante assim, o inconsciente, independente se você acredita nele ou não, ele existe, tá? Ele tá aí, ele nos afeta no cotidiano, você tenta ficar mais ligado em você, olhando os sinais onde o inconsciente de vez em quando ele aparece e daqui a pouco ele some, tá? Olha para ele. Olhar para o seu inconsciente, na verdade, é olhar para você, tá? Acho que esse é um ponto importante, né? Como que você lida com o seu inconsciente, com os seus aspectos psíquicos que te marca de forma negativa, né? O que você não quer perceber, deixa emergir aquilo que você tem medo de emergir, tá? Aquilo que você não quer ver, aquilo que você tropeça. De novo eu fiz isso. Tá? Olha para isso, mas olha com carinho, olha com respeito, não olha criticando para esse lado, olha com respeito para você acolher, tá? Deixa o seu inconsciente se arrancar para fora, tá? Deixa ele aparecer para você olhar para ele para cuidar melhor dele. Que a gente possa não ser totalmente protegido, sabe como aquela armadura que você não deixa passar nada, que você possa ser livre para ser vulnerável, tá? Nós não controlamos tudo, nós temos um lado consciente e temos um lado muito inconsciente. Então olha para você, deixe isso aparecer, brinque com isso, né? Aceite isso e lide melhor, tá? O Gilson diz aqui que já está inscrito no canal, obrigado, Gilson. Rosa Maria, um abraço, obrigada a você pela sua presença.
Boa noite a todos, Gilson. Boa semana a todos, né, Gilson? Está dizendo aqui a todos. Pessoal, então é isso. Estamos encerrando a live. Reforçando que de alguma forma o inconsciente existe, ele está aí, é um tema complexo, né? Talvez em outro momento a gente volte a falar com mais detalhes desses aspectos que eu deixo de lado, tá? O Eduardo coloca que adorou a live. Obrigada a você, Edu, sempre presente, uma ótima semana. José Roberto Ribeiro, ótima semana. Gente, então, para fechar, vai lá no canal, se inscreva. Para fechar, comece a semana olhando o que pode o seu inconsciente estar aparecendo aí, tá? Nos seus atos falhos, nos seus xistes, nas piadas, nas palavras, nos sintomas, na forma como você se relaciona, nos seus atos repetitivos, nos seus sintomas, tá? Olha para aquilo que você não quer olhar, tá? Você precisa de todas as suas partes, você precisa de todos os seus lados, tá? Você é uma totalidade para ser você. Eli Wesley, obrigado pela live. Que Deus continue abençoando sua vida e uma boa noite a todos. Obrigada a você pela presença, né? Frequentemente, às segundas-feiras, estamos aqui para a gente poder pensar sobre a nossa vida e a nossa forma de viver. Obrigada, meu primo presente, saudade, isso é muito importante. Obrigada, Lucimara. Forte abraço a todos e que seja bem-vindo o nosso inconsciente. Um grande abraço, até mais. Obrigada, meu tio. Tchau.